Olá pessoal, eu sou o Rafael Trigueiro, professor de Física aqui do segundo ano do Colégio GGE, e nós vamos, nesse momento de caos, em que nós precisamos de isolamento social, estar em contato com vocês com algumas videoaulas, para que você, mais na frente, não seja prejudicado pela ausência de aulas, pela ausência de conteúdo. O nosso propósito aqui é fazer você chegar onde você quer. Então, nós estamos aqui para que você obtenha exatamente seu resultado tão desejado no final do ano. Com isso, então, nós vamos iniciar o processo de dilatação térmica. Dilatação térmica é exatamente o conteúdo que vem depois de termometria. É o que vai cair na sua AV2 da primeira unidade. Mas por que está a dilatação térmica? Dilatação térmica, na verdade, tem a ver com a variação, a mudança de tamanho de um certo material. Dilatação, dilatar, muita gente acha que é sempre para mais. Não, dilatar significa mudar o tamanho. Então você pode diminuir, reduzir, contrair ou pode aumentar, expandir. Mas eu quero tratar de algo que seja mudando de tamanho e ao mesmo tempo seja por que motivo? Térmico, variando a temperatura. Mas qual é a lógica? Mudar o tamanho porque eu mudo a temperatura. A lógica está em quando você aumenta a temperatura de um material, ele se agita. Se ele se agita, as partículas se afastam. E se elas se afastam, a tendência é crescer. Ah, professor, mas você botou aqui, que no primeiro tópico da dilatação térmica é uma dilatação térmica linear. É verdade. Porque quando você pensa na dilatação de um corpo, se as partículas vão se afastar, ela vai se afastar para tudo que é lugar. Então aquele material ele deve expandir no espaço. Mas às vezes, como é o caso aqui, eu tenho uma barra. E uma barra, ela é muito maior numa direção do que nas outras. Sendo assim, você pode dizer que aquela direção que você quer, no caso, só horizontal, por exemplo, ela vai ser responsável pelo maior comprimento ao final, ou melhor, pela maior variação de comprimento. Beleza? Então vamos tratar agora a dilatação térmica linear. Para isso, eu fiz uma barra de comprimento L0, ou seja, L0 é o comprimento inicial, e esses pontinhos aqui em azul são os átomos daquela barra. Nessa barrinha, esses átomos ficam oscilando. E tem uma distância natural de um para o outro. Porque se fosse pertinho demais, ele poft, não pode. Imagina, colisão entre átomos. Vê que viagem da bexiga. Tá. Para evitar essa viagem, existe uma distância ótima entre as partículas. Mas se você foi lá e deu mais energia, o cara armazenou energia na forma de energia térmica. Aí elas vão começar a se afastar, para que naturalmente cada um ache seu novo lugar, mais agitados, mais afastadas as partículas. Então eu sei que de um comprimento L0, aquela mesma barra que você tinha antes, que pode ser de metal, de constantana, que é uma liga, o que você quiser, vai aumentar para um comprimento L. Espera aí. Se eu tinha um comprimento inicial L0 e passei para um final L, isso significa dizer que você teve uma variação de comprimento. Por isso, aqui, eu posso dizer que esse ΔL, assim como qualquer delta, que é variação, é final menos inicial, vai ser L menos L0. Vamos guardar esse resultado. Mas, professor, isso aí é óbvio para qualquer coisa, que é variação. Beleza, eu sei. Mas para fazer alguma coisa mudar de tamanho e ter esse ΔL, essa variação, de que depende? É o aquecimento? É o ΔT? É a mudança de temperatura? É o que mais? Pensa comigo. Se eu botasse duas barras, essa que está aqui, de comprimento L0, e botasse uma outra barra igualzinha a essa, quem você acha que iria aumentar mais? Aquela que sofresse um aquecimento de 10 graus Celsius ou aquela que sofresse 100 graus Celsius? Claro que vai ser 100 graus Celsius. Porque quando você dá mais
temperatura, você agita mais. Então, se são duas barras idênticas, mesma quantidade de partículas, elas vão se afastar mais entre si. Então, quem manda aqui agora é quem tiver mais partículas, quem tiver maior comprimento inicial, vai aumentar mais. Beleza? Próxima. Próxima é, eu sei que depende do comprimento inicial, mas eu também sei que depende da variação de temperatura. Por que isso? Porque imagine que agora você pega duas barras diferentes. Uma que seria tipo esse piloto e a outra, os dois juntos. Uma barra menor e uma barra maior. Compara os dois. Se eu aquecer os dois, aumentando para cada um deles 10 graus Celsius, quem vai aumentar mais nas mesmas condições? O menor ou o maior? O maior. Por que o maior? Porque, mas professor, você não botou a mesma variação de temperatura? Botou. Quer dizer, eu digo, botei, né? Não é botou, eu botei. Mas se a variação de temperatura é a mesma, o afastamento é o mesmo. Mas, meu querido, quando você tem um comprimento maior, você tem mais quem? Mais átomos. Então, mais distanciamentos você vai ter. No final, quem vai aumentar mais? A barra que tinha maior comprimento inicial. Por isso que quando eu pegar a equação para o aumento de tamanho, para a variação, ela vai depender do comprimento inicial, da variação de temperatura e de uma constante. Essa constante é o que nós vamos chamar, já já, de coeficiente de dilatação térmica linear. Por quê? Porque esse aqui vai ser um número. Em física, número pode ser chamado de coeficiente. Por que coeficiente de dilatação térmica? Porque esse alfa tem a ver com variação de tamanho, dilatação. Por que térmica? Porque o aumento de tamanho se deveu a uma variação de temperatura. Então, térmica. E por que linear? Porque quem aumentou aqui foi uma linha, foi uma barra. Então, por isso o nome do alfa sendo coeficiente de dilatação térmica linear. Fica ligado então que agora esta equação vai ser muito útil. É a equação 2. Mas aí, poxa, você sabe que essa equação pode ser usada e a de cima era óbvia, porque tudo que muda é final vezes inicial. Então, se são coisas iguais, junta. Pega esse termo e iguala com o outro. Ao igualar com o outro, passa o L0 para a direita, que aí vai ter uma soma e bota ele em evidência. E assim você pode usar uma equação para calcular de imediato o quanto foi que o seu material aumentou, você pode usar essa. Mas se você não quiser saber quanto ele aumentou, você quiser saber o quanto ele vai ter de tamanho, para ter de tamanho, você vai para a de baixo. Porque essa aqui, ó, é exatamente quem te fornece o comprimento final, depois que você fez um aquecimento. Beleza? Para a gente já entrar no exercício, caiu de gaiato o coeficiente. Eu expliquei o nome dele. Mas sim, se você tem uma grandeza, qual é a unidade dela? Você não vai dizer que velocidade em bananas por segundo, talvez até seja, depende qual tipo de velocidade. Mas você não vai dizer que espaço é dado em metro quadrado. Qual é a unidade de espaço? Metro. Qual é a unidade desse que acabou de aparecer? Esse que acabou de aparecer, assim como para qualquer coisa, eu posso dizer que eu preciso isolar aquilo na equação. Olha a equação. Está aqui, ó. Equação 2. Na equação 2, se eu isolo esse alfa, que é quem eu quero obter informação, é de quem eu quero, ele vai ser ΔL e passa os outros para baixo. Está aqui, ó. O alfa é ΔL sobre L0, ΔT. Mas, para a unidade, para você não ter que toda vez, bicho, fazer a unidade do alfa é parará, a unidade de velocidade é parará. Você simplesmente coloca aqui, ó, os colchetes. Se tivesse não alfa, mas V, estaria dizendo a unidade de velocidade é igual a alguma coisa. A unidade de espaço é igual a alguma coisa. A unidade, não tem nada, vou botar agora, alfa. A unidade de alfa vai ser quem?
Aí eu vou descobrir. Como? Olhando para a equação. Variação de comprimento é metro, centímetro, é espaço. Embaixo não é espaço? Voa no pau. Morreu o boi, corta um com o outro. Metro vai embora com metro. Então a unidade do alfa é 1 sobre a unidade de temperatura, de variação, que a gente normalmente usa em graus Celsius. Por isso, a unidade do alfa, ela é 1 sobre grau centígrado, que é Celsius a -1. E aí então a gente agora pode, sabendo o que é o alfa, aplicar o que nós vimos sobre o conceito de dilatação térmica linear. Vamos então a um exercício. Aí eu quero que você vá buscar na Mundus, no seu material, a parte de exercitando em aula, página 299. Tá sem um material? Pausa o vídeo. Pausa o vídeo e vai buscar. Porque quando você lê junto comigo, você fixa mais. Então seu aprendizado é mais rápido. Então vai lá buscar. Pausa e vai buscar. Buscou? Beleza. Então se buscou, vamos continuar? Então agora, vamos para a questão 6 da página 299. E aí, esse problema é clássico, já caiu na UPE, antigamente nas federais, em tudo que é lugar. E assim, ele diz: os trilhos de certa estrada de ferro têm de 10 metros, na verdade não é tem 10 metros de comprimento, na temperatura de 10 graus centígrados. Em um dia, a temperatura dos trilhos que ficam expostos ao sol chegou à temperatura de 50 graus centígrados. Então naquele dia ficou tudo exposto, a temperatura subiu, a agitação subiu muito. Se subiu muito, o que é que os trilhos fazem? Se expandem. Beleza. O espaço entre os trilhos possibilita a sua dilatação. Baseado nas informações acima, calcule a distância mínima entre dois trilhos de trem para que não haja perigo de ocorrer um acidente pela dilatação dos trilhos. Ele deu aí, coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1, 10 elevado a -5 graus Celsius a -1. Pois é, pai. Você vai precisar, em vários problemas de dilatação, usar esses valores de alfa que são muito pequenos. Então, se você tem alguma deficiência em potência de 10 ainda, tem que tirar. Porque vai ser muito comum multiplicação, soma, divisão com expoente. Beleza? Então, vamos lá. Agora, como o cara me disse, os trilhos têm um comprimento de 10 metros. Mas na hora que o dia aqueceu bastante e foi de 10 para 50, eles não aumentaram de tamanho? Agora tem que ter uma distância, uma folga entre eles, que às vezes o pessoal não deixa. E isso faz eles, baterem. Aí se o trem passar, descarrilha, porque não tem um caminho dele mais normal. Mas o que é que vai acontecer? Cada um desses vai aumentar seu tamanho. Mas existe algum motivo para ele aumentar só de um lado e não do outro? Não. Então você pode dizer, que quando essa barra do meio, por exemplo, aumentar, ela vai aumentar um pedaço para a direita e outro pedaço para a esquerda. Então esse é o aumento de tamanho da barra do meio. Só que não é só ela que aumenta. Quem é que também aumenta? A barra do lado. Se é a barra do lado, tá aí, aumentou um pedacinho. Ah, mas essa de cá também, porque todos aumentam, todos têm o mesmo comprimento inicial. Então, todos vão aumentar, um pedaço para um lado, outro pedaço para o outro. E resumindo, bicho, o que acontece? A distância mínima que você tem que deixar para eles não fazer o trem descarrilhar depois, é exatamente o que cada uma delas sozinha iria aumentar. Mas como? Aumenta um pedaço para a esquerda, aumenta um pedaço para a direita. Tira esse pedacinho vermelho aqui, você encaixa exatamente na parte azul. Só que os vermelhos somados é aquilo que o trilho vai aumentar. Então, a distância mínima que ele está pedindo é igual ao aumento de tamanho de um dos trilhos, que vai ser igual a, pela equação, L0 alfa vezes ΔT. Vou substituir aí agora, para poder a gente matar o problema. Comprimento inicial, 10 metros. Alfa, está aqui, foi dado.
1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Olha a potência aí. Vezes ΔT, que é a variação. De 10 para 50 foram 40 graus Celsius. Aí agora é só 9 esfora para um lado e para o outro, que a gente vai encontrar que a distância mínima é igual a... Esse 10 puxa a vírgula, fica 11. 11 vezes 4, 44, vezes 10 a menos 4 metros. Mas isso não está muito bonitinho não, né? Se você diminuir um número, passando a vírgula para cá, você aumenta o expoente. Então aumentar menos 4 é virar menos 3. Sendo que menos 10 a menos 3 metros é a mesma coisa de milímetros. Então essa é a folga que tem que existir entre um trilho e outro. Senão, vai tudo pro brejo.